dando a chuva em gratidão a quem? Não é a São Pedro, não? É a quem? A Jesus Cristo. Você está tudo. Amém. Que bom, né? Está quente? Tá bom? Está agradável? Meus irmãos, que alegria. Hoje é o culto da viola. Os nossos violeiros já estão a ponto. Estou muito feliz de ver o José Santino, assim como o seu João Palmeira, colocando a sua arte. Ele fazia isso aí, a jurindeira aí, das violas, mesa de bar. Seu João não era diferente. Tocava, enaltecia o homem, falava do ego, depreciava a mulher. E hoje, esses mesmos violeiros, eles estão, a Bíblia, esses mesmos violeiros estão agora na casa do Senhor, para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Então, a ferramenta que eles usam na mão para fazer o repente mudou. Porque agora é quê? Hein? Mudou. A afinação mudou, João Palmeira? É a mesma afinação. Ficou mais maduro. A viola mudou um pouco, sei lá, pegou uma mais nova. Mas é a mesma viola, sendo usada para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E uma breve reflexão que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês, só para a gente pensar um pouco sobre isso que nós vamos ver aqui, com esses cantadores, com essa sanfona que eu usei hoje aqui, que já foi usada para tocar aqui no forró, essa zabumba, esse triângulo que já de tanto bater esquentou o ferro, esfriava num balde com água. Um forró hoje, estava aqui louvando o Senhor Jesus, e tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, algo que Deus colocou no meu coração e me fez lembrar foi com o nosso irmão Davi, que derrotou o gigante com uma balinheira. Traduzindo, uma balinheira. Foi uma predada que ela deu, não foi no gigante? Predada? Uma predada que deu no gigante, com uma funda, que ela tem duas cordas, ela não tem um gancho igual a balinheira, né? É só a cordinha. Quando ele roda, ele sobe uma das pontas e a pedra vai. Um instrumento usado na época para caçar, para se defender. Traduzindo para nós aqui, para ficar mais regional, uma balinheira. E Davi, quando se depara naquela situação que vocês bem conhecem, quem já ouviu a história de Davi e Golias? Quem nunca ouviu a história de Davi e Golias? Nunca ouviu? Pois vai ouvir agora. A história de Davi e Golias. Golias, um gigante bem grandão. E Davi, um menininho, bem pequenininho. E Golias, que tamanho é? E Davi? E Golias? Como é que Davi ia fazer para subir e dar um croque na cabeça de Golias? Mas é fácil, só pegar uma preta e tacar no sapato dele. E foi isso que aconteceu. Olha, foi isso que aconteceu. Davi, quando viu o inimigo do povo de Deus tirando onda de Deus, tirando onda do povo de Deus, ele ficou indignado. Ele disse: não, eu não aceito isso. Alguém precisa parar esse inimigo. E o que é que Davi fez? Eu vou. Porque ninguém do exército estava tendo coragem para ir lutar contra o inimigo. E Davi pega e vai lutar com aquele inimigo. E quando o rei Saul viu que aquele menino estava afoito para lutar com aquele gigante, ele disse: não, como é que esse menino vai lutar com esse gigante? Então, pelo menos, bota uma armadura,
couraça, um escudo, uma espada, e assim ele fez. Vestiu Davi com aquela armadura. O rei deu a armadura. Será que a armadura do rei, ela era meia boca ou ela era resistente para a batalha? Era melhor. Quando o capacete do soldado tinha umas brechinhas ainda, do rei não. O capacete São Marino era o melhor que tinha. Escudo, espada. E o rei dá aquela armadura para aquele menino. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 17:38. 1 Samuel 17:38. Amém? 1 Samuel está antes de 2 Samuel. Então, 1 Samuel 17:38. Samuel 17:38, todos acharam? Amém. Amém. Diz o seguinte: e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze, e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de cima de si. Então Davi fica indignado com o gigante, tirando onda do povo de Deus. Ele diz: eu vou lutar. E ele já ia lutar. Aí vai Saul e diz: não, você vai mesmo? Vou. Isso não pode estar acontecendo. Não, então vem aqui. Eu vou lhe dar algumas ferramentas para você ir para essa guerra. E veste Davi com aquela roupa. Quando Davi veste, ele era um menino, ficou parecendo Davi, Robocop, todo duro. Ele disse: não estou conseguindo andar com isso. Eu nunca usei isso. Não vai dar certo. E realmente não ia dar certo. Porque a arma de defesa que Saul confiava era física. Era na força do braço, era no fio da espada. Essa era a defesa que o exército de Saul, naquele momento, estava acreditando que a vitória vinha da força da espada. E não era isso. A armadura que Davi, desde o início, estava disposto a usar era a confiança do Senhor. Assim como ele foi quando ele matou o urso. Ele estava com a armadura quando matou o urso? Não, ele estava com a sua bela e velha funda e suas pernas. Quando ele matou o leão, ele estava daquela forma, com a sua funda, com suas pedras, trabalhando com o que ele tinha. E aí surge mais uma adversidade. E a gente vê que na nossa vida vai ser assim. Nós vamos ter lutas e Deus nos dá a vitória. Aí nós vamos ter lutas, aí Deus nos dá a vitória. Aí vai vir lutas. Aí nós queremos mudar a armadura. Nós queremos mudar o jeito. Mas não é do nosso jeito. Sempre vai ser do mesmo jeito. Aquele menino que confiou em Deus, com aquela funda e com aquelas pedras, era o mesmo menino diante daquela situação. Então aquela armadura de Saul, física, não ia dar certo. E a armadura que ia dar certo para Davi era a confiança. E se você for ver nos versículos mais à frente, Davi faz o quê? O 42 diz, o 40:
e tomou o seu cajado na sua mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, o seu surrão, e lançou mão da funda e foi chegando ao filisteu. Então a luta estava clara para Davi. Ele chegou, viu ali a adversidade, ele disse: eu vou lutar. E aí Davi vai, perdeu um pouco de tempo ali com Saul, mas que bom que Davi não arriscou ir na força do braço do homem. Que bom que seu posicionamento e o meu hoje está sendo diferente em algumas situações da nossa vida. Que bom que você está sabendo que o muito falar não vai resolver, mas o dobrar o joelho e orar ao Senhor, isso resolve. Nós que esquecemos as pequenas vitórias que Deus vai nos dando ao longo do caminho. Aí às vezes nós precisamos de uma mensagem de impacto, de falar mais alto, de um culto estrambólico, para eu e você lembrar que Deus não mudou, que Ele ainda é com você na sua simplicidade. O que Ele quer de você é a coragem e a fé nele. Agora olha uma coisa, quando eu e você se posiciona da forma certa, em oração, se calando, dando o outro lado, sabe o que acontece? O mundo não entende. Tu vai deixar? A coisinha não deixava, não. Eles não entendem nosso posicionamento hoje. Você vai ver aqui que quando Golias vê que Davi está vindo lutar com ele, um guerreiro forte, temido, com pedra e pau, olha o que é que no 42, o que é que Golias diz? E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto ele era jovem, ruivo e gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: eu sou algum cão para que você venha contra mim com paus? E amaldiçoou o filisteu a Davi pelos seus deuses. O mundo não entende a forma que você está sendo ensinado hoje para agir. Rapidinho podia fazer tudo, caladinho, vender o carro, fazer um empréstimo. Não, no grupo familiar ele apresentou em oração. A conta está ali. Mas assim, já está paga? Já está quitada? Deus vai continuar agindo. Amém. Deus vai continuar agindo na minha e na sua vida. Não, Deus já começou a fazer. Quando esse homem tomava a primeira, olha, saia de pé, bufete, palavrão, peixeirada, todo mundo tinha por cento. Esse um cabo mardoso, ligeiro e sem piedade, para ele não importava se era homem, mulher, menino, velho ou paraidade. Certa vez, chegou no forró, cheio de cano encardido, com os olhos vermelhos que só, do cano até parece que estava possuído. O sanfoneiro botou para desafinar, pois quando viu que era Pedro, sua mão começaram a suar. O peito inchado, orgulhoso, queria que alguém o meio tocasse. Bastava ali um encontrão casual para que a briga começasse. Sim, todo forró, o cão atento, olha, naquela noite ocorreu. Quando essa outra coitada, a mãe de Pedro conheceu, um copo seu de cerveja, mané, um buraco no chão, trupicou. Imagina só, em quem mané esbarrou? Dos olhos lhe saiu fogo, fumaça saiu do nariz, e tu tá bebe, medonha levou aquele pobre feliz. O homem foi ficando cada vez mais furioso, e até no vento bateu. Na porta da rua estreita, o povo ali espremeu. Quando é naquele momento, passar de rondos polícia,
Olha, o cabo Bill e seus homens, Chico espetou e Zé de Patrícia. Ao ver o que acontecia, o cabo magrinho chegou. O sangue lhe subiu dos beiços, as suas feições descolou. O povo ao ver o cabo gritou: "Acorda, Bill, pois pegar uns 3 já me mantelou." Bill tratou de fazer as contas, ele e seus homens eram 3, e viu que era chegado o momento de Pedro enfrentar uma vez. E ali, com toda a autoridade, falou: "Chico, Zé", e esses não a respondiam. Foi quando Bill deu fé que Chico e Zé do meio da estrada para frente já ia. O povo ainda insistia: "Vai lá, Bill!" Bill nem sequer se mexeu. Se lá fora silêncio foi que veio, lá de dentro, sabe quem a respondeu? "Tô aqui, seu polícia molenda." Bill, a voz de Pedro conheceu. Até que enfim, Bill desengasgou e meio sem graça, Pedro cumprimentou: "Boa noite, seu Pedro." "Ah, como vai, senhor?" "Veio dançar um pouquinho." "Ué, por que o forró parou?" Antes que Pedro tomasse pé, Bill foi logo se despedindo: "Até mais, seu Pedro, eu vou indo, viu? Eu vou continuar o meu trabalho. Olhe, fique aí se divertindo." Depois da segunda passada, que carreira danada Bill deu! Em tela ficou poeira na estrada. E quer lutar, Pedro convenceu. Igreja, que ele era lutar do lugar, ele já sabia, mas ele queria mais. Ele queria reconhecimento regional. Até que um dia, depois de tomar umas branquinhas, pôs a sua faca na cintura e partiu para outra cidade, querendo cumprir sua vaidade. Enquanto ele caminhava, pensava: "O primeiro que eu encontrar, pronto. E se o cabo mesmo piscar, eu meto na faca e pronto." Quando chegava a seu destino, lá vinha Bastião de Dodô, um servo de Deus, um homem ungido, que há muito temia o Senhor. "É hoje meu dia de sorte. É esse crente de Bíblia na mão. Não tem que ele bate a morte. Para esse aí tem jeito não." Se ao mundo Pedro odiava, imagina os crentes então. Povinho metido a sangue que só fala de salvação. Crente é tudo safado, pastor é tudo ladrão. Foi logo desaforando, querendo criar uma questão. Até que enfim, mas Bastião, sem medo, olhou nos olhos de Pedro e falou: "Moça, eu não sei o que ele aflige, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo ama o Senhor." Aquelas palavras doces e sinceras, o coração de Pedro rasgou e, sem com medo percebesse, num pranto desabou. "O que é que está acontecendo comigo?" Pensava Pedro consigo só, sem saber que naquele momento do valentão Deus fez pó. Bastião disparou feito metralhadoras, palavras por Deus enviadas que fala da ação salvadora. Até que enfim, Pedro valente despenca ao ver que sem Cristo nada hora. Ao ver que sem Cristo nada é, e provar que o amor de Cristo na cruz foi a prova de amor mais sincera. Daquele dia para cá, Pedro está muito mudado, mansinho que nem um cordeiro, pois já são águas passadas. A vida do ex-desordeiro é congregado numa igreja, junto com tantas almas que para Cristo ganhou. Mané Zaroi, o Cabo Bill e seus homens, esses e tantos outros nomes que ele evangelizou. Será que Pedro Teixeira chegava para evangelizar e dizia assim: "Ou aceita Jesus ou morre"? Será que era assim? Era não. Era com o amor, era com a oração, era conhecendo a palavra e cumprindo a grande comissão. E é isso que vai acontecer aqui. Esses 2 violeiros vão usar o que eles têm. Vem para cá, seu João. Atenção, João Henrique. Vem para cá, seu João. Seu Zé Santino, nós vamos organizar ele aqui. Preste atenção. Está ficado com o seu Zé Santino agora? Isso, vem pra cá, seu Zé. Olha. Pra cá. É isso que vai acontecer aqui agora.
Isso quando tem a perna boa, dançava um forró. Aqui, forró. Opa! Pode. Quer pular essa mulher? Vou botar aqui. Seu Zé Santinho sentado, ficou também franco. Alô. Aí. Mais espaço para alô, som. Peraí. E quando eles eram do mundo, eles tinham toda a pompa. E agora pro Senhor ele tem que ter pompa mesmo. Porque não é pra glória do mundo, não é pra glória de Deus. Meu amigo Damião, como sempre nos surpreendendo. Agora eu quero que vocês escutem. Aí, depois da vinheta vocês podem começar. Vocês estão preparados? Sim! Estão preparados, sim ou não? Quem está preparado é eu. Tem que ligar no Bluetooth. Agora vai. A Bíblia diz em Salmos 150, verso 6, que tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Este versículo não especifica um tipo de ritmo, mas sim a universalidade do louvor a Deus, sendo uma chamada para que todos os seres vivos, sem distinção, louvem ao Senhor. A partir de agora, prepare o seu coração. Deus vai falar contigo através da viola. Com vocês. Zé Santinho e João Almeida. Eu não deixei de cantar, nem de levar minha cruz.
quiser aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, eu vou pedir para eles fazer esse verso de improviso, convidando você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, para você aceitar e desfrutar dessa vida maravilhosa. E aí nós encerramos esse momento com esse convite para você se tornar um servo discípulo de Jesus Cristo. Eu encerro também aqui com uma canção plena de paz, falando sobre a vida. São três a zero. Aí chega lá. Aquele que quer ser salvo tem que aceitar Jesus. É o tal nome. Aquele que quer ser salvo. Ele que quer a salvação tem que aceitar. Isso é salvo porque ele quer ser. Isso. Se quiser a salvação, tem que aceitar Jesus. Dia
Não, mas eu não tenho coisinhas, Pronto. Graças a Deus. Foi bom ou não foi? Até com vinheta eu me surpreendi, viu? Eu já tinha visto o seu João Palmeira fazendo viola, eu tinha visto o seu Zé Santinho fazendo. Rapaz, ele não é violeiro não, mas ele gosta de fazer poesia e ele fez com o que ele tinha. Ele não usou as armas de Saul, não. Ele sabia fazer um versinho e assim ele fez e deu o testemunho dele em verso. Ó, o batide agora. Como vocês? Ei, pastor Valdemar! Meus irmãos, que bênção isso aqui, viu? Ver os irmãos usando a sua cultura, né? O que eles sabem fazer. Então, eu louvo a Deus por isso aí. Sobre essa assim, meu irmão, é isso aí, você tem um instrumento. Davi, como pregou aqui, o que é que ele tinha? Para mudar uma funda. E uma viola. O que você tem? A viola. Uma viola. E essa viola, e os seus assassinos, prega o evangelho desse sertão, aonde o Senhor levar o Senhor. Então, o João já faz isso, né? Por muitos lugares que se converteu há uns anos atrás na nossa igreja, e ele já entendeu isso e faz isso para a glória de Deus. Olha, e nós vamos falar por aqui não, viu? Eu vou chamar mais repetido para ajudar com vocês, para a gente fazer uma coisa bem maior, certo? João Luiz e Zé Alves. São dois que são muito bons também, são homens de Deus, né? E assim, eu tenho uma veia poética também, como o Hugo falou, né? E eu amo a poesia, e quando eu me converti, eu só em pensar em ir na frente, minhas pernas tremiam para pegar o microfone. Mas uma coisa que me deu força para mim ir lá foi o repente. A poesia, não o repente, né, como eles fazem, mas a poesia. E eu já recitei para vocês aqui meu testemunho, como eu aceitei Jesus, e eu vou fazer isso aqui com muita alegria nesse clima gostoso aqui. Então minha conversão foi assim, ó. Foi assim. Sobre a minha conversão, eu vou contar para vocês. E falar das maravilhas que Jesus Cristo me fez em maio de 85, no dia 13 do mês ainda. Foi numa segunda-feira, né, que Jesus veio me falar. Lá na rua Horácio Nobre, eu lembro até o lugar, em frente ao DNR, senti alguém me tocar. Quando esse alguém me tocou, eu fiquei meio abalado. Olhei para meu corpo, estava todo arrepiado, e meu coração pedindo perdão para o meu pecado. No outro dia seguinte, tomei uma decisão. Fui à casa de João Veras, o meu cunhado e irmão, e contei tudo para ele sobre a minha conversão. Meu cunhado e minha irmã, os dois ficaram contentes. Me levaram para a igreja, muito alegre e sorridente, e disseram ao pastor: Valdemar, hoje é um crente. Eu vou contar para vocês tudo quanto eu fazia. Eu fumava, eu jogava, eu dançava e eu bebia. Mas prometi a Jesus que de tudo eu desistia. Desisti de tudo isso para seguir a Jesus. Ele é minha salvação e também a minha luz no caminho para o céu. Só Ele é quem me conduz. Eu já contei para vocês tudo como aconteceu. Falei sobre a conversão de Valdemar, que sou eu, e termino me perguntando, Raimundinho, você já se converteu? Rapaz, que demais, esse pastor
comemora demais. Esse pastor é engraçadinho, né? E hoje a gente comemora, desliga esse teu aí. Hoje a gente comemora o dia 8, não é 8? 8 de junho, que é comemorado o dia do pastor. Então, eu quero agradecer todo mundo que deu tempo. Eu sei que era correria, foi de última hora, mas quem mandou, nós vamos colocar aqui. Eu quero pedir perdão, porque de cada fala deu 14 minutos. Aí passa de uma homenagem, o cara fica com abuso, né? Não fica mais homenagem não. Então eu peguei um pouquinho de outro. Os vídeos eu vou mandar para ele na íntegra. Mas para esse aqui, para não abusar, eu diminuí ele. Eu gostaria que o pastor Valdevan escutasse essa homenagem aqui dos irmãos da igreja, em nome de Jesus. Vamos lá? Agora eu perdi todinho. Feliz Dia do Pastor! Meus parabéns para todos os pastores, especialmente para o pastor Valdevan. Eu lembro que eu conheci o pastor Valdevan no ano de 2003. Nós estamos passando aqui para dizer a importância do pastor Valdevan na nossa vida. Falar do pastor, só tenho que agradecer a Deus pela vida dele. Desde sempre eu admiro o trabalho do pastor Valdevan, porque ele é um pastor missionário. Por ele viver nesse lugar, pregando a palavra de Deus. Que o Senhor continue cumprindo o ídolo do Senhor e levando a mensagem do Evangelho. Que Deus continue me fortalecendo nessa missão tão linda. Oi, pastor, você é azevedo para nós. Aprendi muito com o Senhor. Não só como pastor, mas também como amigo. Pastor, você aprendeu muito com o Senhor. E ele é uma pessoa muito especial. Pastor, obrigado pela sua dedicação. E que faça do Senhor uma pessoa cada dia mais sábia na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e continue te dando mais força para conduzir o povo do Senhor. E nós que fazemos parte desse rebanho, desejamos um feliz Dia do Pastor! Eu parabenizo o pastor Valdevan pela perseverança dele nesse trabalho missionário. Parabéns, pastor. Que Deus te abençoe sempre. Parabéns pelo seu dia. Jesus te abençoe cada vez mais. E que ele continue assim, sendo a pessoa especial que ele é, fazendo a diferença na vida das pessoas. Deus abençoe. Cheio no coração. Amém. Pegamos 500 para chegar nisso aí. Melhor que foi isso aí. Muito bem. Então, gostaria de saber se ele tem alguma coisa para dizer? Calma, mas não diga agora não, porque tem mais. Pai do Senhor, meus irmãos, vocês dizem que hoje é um dia do pastor. Separaram esse dia para homenagear um homem de Deus que ama Deus sobre todas as coisas, sua família e o rebanho que Deus colocou diante dele. Eu quero expressar minha gratidão pela vida do pastor Valdevan, que tem cuidado desse rebanho, que não é dele, esse rebanho é do Senhor Jesus. Nós somos pequenos pastores, né? Mas o bom pastor mesmo é Jesus. Quem ama Jesus, pastoreia bem o rebanho dele, cuida bem. Eu espero que Deus continue dando graça, sabedoria, força, ânimo para ele, sabendo que um bom pastor também é conhecido por um bom rebanho, né? Então, que Deus abençoe vocês e aos pastores que trabalham na seara do Senhor, né? A todos eles,
um grande abraço, que Deus nos guarde como pastores e assim compramos nosso ministério. Tá bom? Parabéns, pastor Valdeban. Em nome de Jesus, receba esse forte abraço. Tá bom? Em breve nós estaremos aí, viu, irmão? Se Deus permitir. Um grande abraço para vocês também. Rebanho de Jesus. Amém. Muito bom. Agora sim, né? Vamos ver o que ele tem a dizer. Para cá. Vamos ver o que ele tem a dizer. Só que não, tem mais um. Tem mais uma pessoa querendo mandar um recadinho para ele. Quem será? Hoje, pastor, não poderia deixar de transmitir a minha alegria por ser amigo do pastor Valdeban. Pastor tem importância fundamental na igreja, de aconselhar, de ser um guia espiritual de todos os fiéis. O pastor Valdeban, eu costumo dizer que ele sempre buscou ser uma grande transformação, um exemplo de transformação, e ele pratica o que fala. Ele pratica o que prega. E ele prega o Evangelho de Jesus. Então ele segue o caminho de Cristo. Ele nos ensina e nos evangeliza, além de suas pregações, com o seu exemplo. Ele é um exemplo de cristão. E eu tenho bem querer uma admiração profunda pelo pastor Valdeban, que entendeu o que é ser pastor, é uma missão. E ele cumpre essa missão com brilhantismo, muita humildade, como Cristo é, simplicidade. Ele edifica a nossa fé com seus exemplos. Pastor Valdeban, parabéns pelo dia do pastor, parabéns por ser humano diferenciado que você é, esse exemplo de amigo, de irmão, de cristão, de pai, de filho, de amigo. Então, meus parabéns. Tenho uma profunda gratidão, admiração, sou fã do trabalho que você desenvolve junto com toda a comunidade. Meus parabéns, você é um exemplo de pastor. Olha, agora sim, a igreja presenteia nosso querido pastor com esse. Eu quis pedir para a unção mandar essa mensagem, porque naquela vez que ele ficou aqui em casa uma semana, todo dia. Todo dia, aí ia perturbar o juiz de unção, pregando o Evangelho. E você vê que ele conseguiu chegar, e a semente foi semeada no coração do Rodrigo Emereciano, nosso amigo e artista. Então, esse é o nosso carinho expressado ali pelo pastor Valdeban. Se você gostar disso, estenda sua mão para cá, vamos fazer uma oração pela vida dele. Vamos orar? Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Senhor, muito feliz, Senhor, pelo que o Senhor tem feito aqui nesse ministério. O Senhor não desiste das pessoas. E o Senhor levanta homens e mulheres, Senhor, que compram essa visão, Senhor, de não desistir, de ir mais um pouco, de ir mais à frente. E aqui está o teu servo, Senhor, que tem obedecido essa ordenância de proclamar, Senhor, de desbravar. E essas vidas estão hoje aqui, Senhor, gratas, celebrando, cantando na viola, cantando forró, festejando esse período do mês de junho a Deus, porque o Evangelho tem as alcançado. Por isso nós agradecemos por essa vida, que o Senhor possa dar força, saúde, força, vigor, que o Senhor possa dar sabedoria à sua esposa, que eles possam continuar fazendo essa obra linda que o Senhor os levantou para estar aqui. Nós somos gratos pela vida dele, que o Senhor possa abençoar e realizar o desejo do seu coração, aquilo que ele não pode fazer, ele tem pleno conhecimento, a fé e a certeza que o Senhor pode, e que o Senhor possa assim
realizar em nome de Jesus. Esse rebanho aqui, abençoa a vida do teu servo com toda sorte de bênção, Senhor. E nós ligamos aqui, sabendo que é ligado no céu, na autoridade que há no nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Karine também veio, fez questão de vir. Eu vou mandar a mensagem dela completa, de todos eles. Cláudio Novo não deu tempo de sair no vídeo, mas eu já estou com o vídeo de Cláudio Novo. Vou colocar nesse vídeo para a gente postar. E aí você vai ver na íntegra, tá bom? Irmãos, pense, viu? Não esperavam isso aqui, mas louva a Deus pelo carinho de vocês na nossa vida. Amo muito vocês. Amém. A obra do Senhor a minha vida eu entreguei ao Senhor aos 25 anos de idade, 1985. E de lá para cá eu entendi que a minha vida é do Senhor. Como eu digo, tudo em mim é para glorificar o nome do Senhor. Na minha casa, a televisão é para glorificar o nome do Senhor, a câmera de filmagem, meu carro, a minha moto, tudo, as panelas da nossa casa é para servir ao Senhor, a cozinha da nossa casa. Então eu entendi que eu sou do Senhor, tudo que eu tenho vem do Senhor. E vocês são bênçãos na minha vida. Vocês são um ministério que Deus me deu e vocês são parte desse ministério. Então, amo vocês. É uma alegria muito grande eu vir aqui todo domingo. Quando era no sábado, no domingo. Para mim, é como eu ir para uma viagem para São Paulo, para os Estados Unidos. Vim para a vida do Espírito Santo. Eu venho com muita alegria, porque eu sei que eu estou fazendo a obra do Senhor. Amém. A obra de Deus. E que esse amor possa invadir o coração de vocês também. Louva a Deus pela esposa que Deus me deu, que me completa e me ajuda em tudo, me entende, e a gente estamos aqui para servir ao Senhor. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, que eu sinto de Deus que está acontecendo aqui, o que aconteceu aqui hoje. A cultura sendo assim resgatada aqui, para a glória de Deus, na vida do irmão João e do irmão José Santino. Deus que criou a cultura e criou para isso, para vocês servirem a Deus com a cultura, né? Isso aqui é nordestino, isso aqui é nordeste raiz, certo? Eu coloquei, acho que no grupo, o Robério, que conta causas. Ele pega o texto da Bíblia e ele faz um caos daquele texto, é muito lindo. Siga ele lá para vocês verem a bênção que é. Então a cultura está sendo bombardeada aqui nessa tarde e noite, início de noite. Uma outra coisa que eu estou muito feliz, sentado ali vendo, é o personagem que Hugo faz. Eu sempre disse a ele: Hugo, converta tu ao Evangelho. Nunca aceitei a maneira como ele fazia com o personagem, mas é para a glória de Deus, é o que ele sabe fazer. Amém. É o que ele sabe fazer, faz com maestria, faz com alegria, desperta criança, desperta adulto, jovem, escuta ele no que ele faz. Então está sendo quebrado barreiras aqui. E o está entendendo o ministério dele, que é diferente do meu, de pregar a palavra. O dele é com humor, que é aceito por todos. Então isso está sendo acontecendo hoje aqui também. Eu entendi que o
pareça um magro, tá bom. Vai pregar a palavra de Deus, né? Vai, como já prega, né? A palavra do Senhor, agora com muita unção e autoridade, né? E eu fiz um teste com ele. Eu liguei, eu mandei uma aula hoje de manhã para ele. Hugo, leva uma palavra na igreja hoje de manhã. Aí ele disse, mas para ir agora? Eu disse, o culto é 4h30 da tarde, agora é 9 horas da manhã. Tem tempo demais. E olha a bênção que foi. Ele levou um texto que, se você prestou atenção, certo? Você que não faz a obra do Senhor porque acha que não tem capacidade, que não sabe pregar como o pastor prega, que não sabe tocar viola como o irmão não toca, mas você tem sua arma aí que Deus lhe deu, a sua funda, seu jeito de pregar. É com esse aí que Deus usa você, com esse seu jeito, sabe? Você não vai fazer a obra com o meu jeito, o jeito do pastor Aldemar, o jeito da Karine. Não, você vai fazer a obra do Senhor com o seu jeito, da sua maneira, no conhecimento que você tem da palavra. Deus vai te usar. Então, queridos, que alegria hoje aqui, que bênção, né? Muito obrigado. Deus abençoe, um cheiro do coração e que a paz do Senhor. Deus vai ter falado a paz, irmãos. Tudo que ele falou, eu assino embaixo, é verdade. E ele acorda para orar, 3h30, 4 horas, às vezes 2 horas da manhã. Eu sou testemunha disso aí. E ele acorda para orar pela igreja, pela situação, uma situação que se levanta. Raimundinho, pode ficar sabendo que a gente orou por essa causa, a gente tem horário pela causa de toda a igreja, e a gente vê assim, outra coisa, ele não desiste fácil, né? Às vezes um irmão, um amigo está com uma dificuldade, uma coisa que ele é muito forte nisso, ele não desiste fácil da pessoa. É isso. Deus abençoe Valdemar e vamos para frente. Glória a Deus. E, obrigado, homem. Eu quero assim apresentar uma pessoa que já está conosco aqui, mas ela me procurou hoje e disse assim, pastor, eu quero ficar aqui agora, eu quero estar sendo membro da igreja aqui, com vocês aqui. A senhora ali, eu esqueci o nome dela. Vem aqui. A Zenilda, vem aqui, a Zenilda. Para toda a igreja ali. Que eu sei que vocês já conhecem, mas aqui, né? A gente orar por ela. Ela expressar a alegria dela. Amém? Está feliz? Estou muito feliz. Nós também, viu? E a senhora aqui. E eu vou chamar para orar a Karine. A nossa alegria também de ter Karine aqui conosco, né? Karine é nossa filha da fé. E ela vai orar, e nós vamos orar por ela. Amém. Eu só queria dizer um negócio, né? O pastor estava ali, mas eu estava me emocionando, porque a vida, nós tivemos muita sorte. Deus, ele foi muito gracioso, muito bondoso conosco, porque hoje o Brasil e o mundo, ele está cheio de falsos profetas, pessoas que não levam a mulher a sério, né? Pessoas que iludem pessoas. E eu aceitei Jesus como 15 e a perseverança foi desde os 9, né? O pastor aqui. O primeiro culto foi ir à minha casa e assim, se fosse, como tem muitos falsos pastores por aí, né? Que não tem raiz teológica. Nós somos muito abençoados, meus irmãos, de verdade. Nós somos abençoados por o pastor levando. Uma pessoa que leva o evangelho a sério, um pastor realmente que cuida das ovelhas, que tem Jesus no coração, que ama Jesus, que ama o povo da Santa Machado. Por isso que ele está aqui até hoje, vindo do Espírito Santo, como ele diz, né? Então, assim, a gente é um povo abençoado por Deus. Eu sou grata a Deus em todo o meu coração. Porque se hoje tem raiz, foi porque veio com uma pessoa que tem raiz em Deus e que
que ama Jesus verdadeiramente. Então, que Deus te abençoe. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, pela vida da irmã Zeninha, Jesus. Por ela estar aqui, Jesus, congregando com a tua igreja, Jesus. Ela voltou, Jesus, para o seu povo, Jesus. Voltou de uma maneira diferente, Jesus. Voltou, Jesus, para proclamar o Evangelho, Jesus. Nós cremos. Nós cremos, Senhor, que ela vai acrescentar, Senhor, nessa igreja, Pai. Que os dons e talentos que o Senhor deu a ela, Jesus, ela vai usar na vida, Jesus, para proclamar o teu Evangelho e dizer, Jesus, o quanto o Senhor é bom, Pai. Então nós te pedimos, Jesus, uma vez sobre a vida dela, sobre a vida da família dela. E que em nome de Jesus, Pai, ela venha ser boca do Senhor, Pai. Que tudo que venha sair dela, venha ser do Espírito, Senhor. Então nós te agradecemos, meu Pai, por ela, como membro, Jesus, da tua igreja, Jesus, uma igreja que um dia irá estar contigo, Jesus, no céu, Pai, em comunhão. Então nós te agradecemos e recebemos ela, Pai, com muita alegria, Jesus, nessa casa, que a casa é tua, Jesus, é Deus, é tua honra e glória, Senhor. Então nós te agradecemos pela vida dela, Jesus, e por essa vida aqui, Pai. Que o Senhor continue abençoando, dando saúde, Jesus, e discernimento e sabedoria para que ela proclame o teu Evangelho, Senhor. Então nós te agradecemos por essa vida, Pai, que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Ô pastor, levanta um minuto, por favor. Também eu lembrei de uma coisa aqui. O ser poeta é um dom de Deus. E ninguém é por querer ser. Eles são porque receberam de Deus esse dom. Né? Então é bom e é justo que eles louvam, né? Que agradeçam a Deus, como nós também devemos louvar o Senhor. E eles não é diferente, né? Receber esse dom de Deus. Porque, como eu disse, ser poeta não existe faculdade, não é necessário estudar. Vem de Deus. Vamos para lá, mas não vou para Deus. João para Val de Cano, só sabia o nome e a posição. O governo, né? Então, irmão João, muito obrigado por atender o nosso convite, viu? Sandra Santinho, valeu, até mais, viu? Me aguardo. Queridos, vamos encerrar.